Olá, querido inscrito. Em comemoração ao Dia do Refugiado, cujo tema é Crianças Refugiadas, vamos entrevistar a doutora em Ciências Políticas, Patrícia Nabuco Martuchelli, que tem um artigo publicado na Remo de 2014 sobre a proteção brasileira para crianças refugiadas e suas consequências. Agradeço muito o convite do CESEM, essa oportunidade de participar com esse tema tão importante no Dia Mundial do Refugiado, essas reflexões que eu venho desenvolvendo sobre esse tema de crianças refugiadas, sobre os direitos das crianças refugiadas no Brasil, dos diferentes tipos de crianças que acabam envolvidas no tema do refúgio do país, e também a gente ter essa chance de conversar um pouquinho sobre a situação atual dessa população agora, durante a pandemia. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Em seu artigo da Remo de 2014, você cita algumas consequências que as crianças refugiadas sofrem. Poderia nos falar mais sobre essas consequências e se houve uma mudança entre 2014 a 2021 em relação às crianças refugiadas no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que de 2014 para cá, a gente teve algumas mudanças legislativas importantes frente a essa questão da proteção da criança. Então, em primeiro lugar, a adoção, né, da lei de migração. A lei de migração, ela trata, por exemplo, da garantia do interesse superior da criança, garantia dos direitos da criança envolvidas na migração, e essa é uma mudança muito importante em termos do que a gente tinha no Estatuto do Estrangeiro, de 1980, e também da Lei do Refúgio, que não fala especificamente de crianças refugiadas, por exemplo. Então, esse é um primeiro avanço que a gente tem. Outro avanço legislativo que a gente tem é a resolução conjunta da CONANDA, do CONARE e da DPU para garantir a proteção de crianças que cheguem ao Brasil desacompanhadas, quer dizer, sozinhas, sem nenhum adulto que seja responsável por elas, ou então separadas, que tenham um adulto que não é o representante legal. E essa resolução é uma resolução muito importante porque ela garante, né, um procedimento que a Polícia Federal e as outras organizações envolvidas em migração e refúgio devem seguir quando essas crianças chegam na fronteira, para que haja proteção dessas crianças, e garante que a DPU, Defensoria Pública da União, seja essa autoridade que vai garantir o direito das crianças e ser responsável por representar essa criança nos diferentes procedimentos migratórios. E uma coisa muito importante que essa resolução traz é uma análise, uma entrevista que a DPU faz do que seria esse interesse superior da criança. E o interesse superior da criança, de acordo com o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ele é um direito da criança, ele tem que ser um princípio interpretativo e ele tem que ser uma regra de procedimento. Então, sempre que alguma criança está envolvida em qualquer tipo de procedimento, incluindo num procedimento migratório, de refúgio, a gente tem que fazer uma análise para entender qual que é o interesse superior dessa criança, inclusive garantindo que essa criança seja ouvida, desde que considerando sua capacidade de expressar o seu interesse. Então, essa resolução é muito importante, um avanço muito importante em termos legislativos. Um terceiro avanço em termos normativos é a nova resolução também garantindo o acesso à educação para crianças migrantes e refugiadas, independente da situação migratória delas ou dos seus pais. E isso é muito importante porque a Constituição já garantia esse direito, a Lei de Migração garante esse direito, porém havia um problema de implementação, e a gente também tem observado no nível da implementação algumas boas práticas. Então, escolas ou diretorias de ensino desenvolvendo programas de integração de crianças migrantes e refugiadas para evitar o bullying, para informar, sensibilizar as outras crianças brasileiras, novas organizações da sociedade civil voltadas especificamente para a questão das crianças refugiadas. Então, a gente tem as crianças refugiadas recebendo mais atenção, tanto das autoridades brasileiras quanto da sociedade civil. Isso é um avanço muito importante em relação do que a gente tinha em 2014. Sabemos que, atualmente, o Brasil não é totalmente preparado para dar acolhimento e acompanhamento aos refugiados, principalmente as crianças refugiadas.
Podemos dizer que a Covid ameaça o acesso de crianças refugiadas à educação? Bom, a pandemia, ela tem afetado, né, refugiados de diferentes formas. No Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, tem desenvolvido uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos refugiados no país. E a questão das crianças refugiadas, especialmente no Brasil, é que, se a gente pensa inicialmente, elas são afetadas da mesma forma que as crianças brasileiras. Então, crianças refugiadas que estejam numa situação econômica mais difícil, talvez não tenham acesso à internet, ao computador, ao tablet, para assistir a aula, assim como as crianças brasileiras. Uma outra questão forte do fechamento das escolas é que em famílias que já estavam numa situação econômica mais difícil, a escola era muito importante porque a criança comia na escola. Então, o fato dessa criança não estar comendo na escola cria uma pressão extra sobre esse orçamento familiar que já era apertado. Então, a gente tem essas, digamos, consequências que afetam também outras crianças brasileiras, a depender da situação econômica e social dessas famílias. Porém, a gente tem algumas situações específicas que envolvem as crianças refugiadas que a pandemia está trazendo, que às vezes não são visíveis em meio a todas essas questões. A primeira é que a escola, o ambiente escolar, ele é um importante local de integração das crianças. Então, muitas dessas crianças, elas aprendem a falar o português na escola, elas acabam se integrando melhor à cultura brasileira na escola, e o fato dessa criança estar na escola também garante que a família, se essa criança estiver com família no país, se integre melhor e desenvolva redes sociais e redes de proteção social. Então, o fato dessa criança estar tendo essa aula online ou estar fora da escola há mais de um ano, que é o que a gente tem na situação atual, dificulta a integração dessa criança e o aprendizado de português, porque ela não tem essa oportunidade de contato com outras crianças. Isso também impacta o processo de integração, muitas vezes, da família. O segundo ponto que a gente tem que pensar é que a situação da pandemia e o fechamento de fronteiras que a gente tem no país, especialmente afetando venezuelanos, por meio do fechamento que a gente tem da fronteira terrestre, pode gerar uma situação de separação permanente de crianças com os seus principais cuidadores, com seus pais. Se a gente tem uma situação, por exemplo, que o pai veio primeiro para o Brasil para arrumar um emprego e depois a família poder vir, e começou a pandemia e essa fronteira está fechada, talvez a gente tenha um pai sendo separado dessa criança. Então, essas decisões que impactam, né, o fechamento da fronteira, a questão da educação, não consideram a situação específica das crianças refugiadas e não consideram em nenhum momento qual seria o interesse superior dessas crianças. Tanto de crianças refugiadas que já estejam no Brasil, sejam elas desacompanhadas ou com as suas famílias ou com um familiar, quanto crianças que estejam fora do país, porém o pai ou a mãe é um refugiado e tem esse direito à reunião familiar garantido na lei de imigração, a direito à não discriminação, mas a gente observa na prática esse fechamento de fronteiras impactando esse direito à reunião familiar de refugiados, o que impacta também o direito das crianças a viver com a família, tem um impacto seríssimo no desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente precisa entender exatamente como que esse fechamento de fronteiras afetam essas famílias refugiadas, causam às vezes uma separação estendida, e a gente não está mapeando isso. Então, digamos, esses dois pontos do peso da escola para a integração local de crianças refugiadas e famílias refugiadas, e o fechamento de fronteiras, negando o direito à reunião familiar e separando famílias por um tempo estendido, seria, a meu ver, dois grandes efeitos e consequências da pandemia nesse tema das crianças refugiadas. Segundo estudos da ONU, quase a metade dos refugiados do mundo são crianças e adolescentes. Eu gostaria de saber o porquê disso. E também, uma das consequências pode ser o fato de que as famílias refugiadas, a maioria das vezes, são separadas, os pais são enviados para um local e os filhos são enviados para outro local. Isso pode ser considerado uma das consequências para que a metade dos refugiados
no mundo sejam crianças e adolescentes? Acho que tem uma série de fatores que levam a essa questão da gente ter um maior número de crianças refugiadas do que de adultos. O primeiro é que a maior parte dos conflitos armados que a gente tem no mundo são em países em desenvolvimento, do chamado sul global, que há taxas de natalidade maiores e tem uma pirâmide etária com a base maior, ou seja, países que têm proporcionalmente mais crianças do que adultos. O que significa que quando tem uma guerra nesse país e uma grande parte da população acaba sendo deslocada de maneira forçada, e esse país tem uma maior parte da sua população criança, menor de 18 anos, isso levaria necessariamente ao fato de você ter mais crianças refugiadas do que adultos por uma questão demográfica. Tem uma segunda questão que são as lógicas dos próprios conflitos, em que normalmente homens, adultos, jovens, são recrutados ou são chamados para servir, para lutar, o que faz com que esse grupo acaba tendo uma mortalidade maior e as famílias desse grupo tenham que fugir, o que levaria a essa situação que a gente tem de ter mais mulheres refugiadas e mais crianças refugiadas. Finalmente, a gente observa também, nos últimos anos, um aumento no número de menores acompanhados, ou seja, dessas crianças que migram sozinha, como uma tentativa das famílias em que não, e frente à situação que a gente observa hoje de fechamento de fronteiras, de tentar garantir que pelo menos um membro da família se salve ou sobreviva como uma estratégia de proteção mesmo. E às vezes acabam mandando as crianças. Então, eu acho que esses três fatores, a questão demográfica desses países, as próprias lógicas de recrutamento e de mortalidade dos conflitos, e esse fechamento de fronteiras e estratégias familiares para tentar salvar pelo menos um membro da família, causam, de modo geral, esse fenômeno de que a gente tem um número já passou de 50%, hoje está um pouquinho para baixo, mas é praticamente 50% de crianças refugiadas no mundo. Uma questão muito importante é a possibilidade de adoção de crianças refugiadas. É possível fazer a adoção? Bom, eu acho que esse é um tema um pouco polêmico, no sentido de entender exatamente, em primeiro lugar, se essa criança de fato não tem nenhuma família, se essa criança quer ser adotada, o que muitas vezes não é considerado, e se os sistemas de adoção levam em consideração esses fatores, o interesse superior dessa criança. E uma das críticas muito fortes à questão da adoção, não apenas de crianças refugiadas, quanto de adoção internacional, de modo geral, e aí a gente tem uma série de tratados internacionais que tratam desse tema, o fato de que muitas vezes, digamos, tem uma criança do Congo, que ela é adotada por uma família americana. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela é criada como uma americana e ela acaba perdendo, digamos, essa herança cultural, que é algo importante na vida dela. Então, a importância da gente garantir, né, para essa criança adotada também a possibilidade de que ela conheça as raízes dela, de que ela possa manter a cultura dela. E acho que também é muito importante a gente não pensar a adoção internacional como uma solução ao tema das crianças refugiadas. A gente tem que garantir para as crianças refugiadas proteção internacional, o direito à reunião familiar. O que a gente observa é um fechamento de fronteiras agravado pela pandemia, o que também é um risco desse fechamento de fronteiras continuar, mesmo que a gente chegue a um momento em que a pandemia esteja controlada, mas que estados conservadores continuem a garantir o fechamento dessas fronteiras usando essas estratégias, a gente observa cada vez mais uma dificuldade do direito à reunião familiar, inclusive para crianças. Então, a gente não pode pensar a adoção internacional como a solução
para os problemas das crianças refugiadas, porque ela não é. A situação para o problema das crianças refugiadas e para os refugiados seria a gente fortalecer o sistema de refúgio, garantir vias seguras para que as pessoas possam entrar nos países de maneira segura e solicitar refúgio, garantir sistemas de refúgio que sejam justos, que de fato garantam a proteção internacional para pessoas, e é o que a gente não observa. A gente vê processos de refúgios cada vez mais difíceis, fechamento de fronteiras cada vez maior, uma luta mesmo, todo um discurso de guerra contra a migração e contra refugiados. Então, acho que a gente tem que pensar nessa discussão de adoção internacional dentro desse contexto maior. Finalizando a entrevista, gostaria de agradecer à doutora Patrícia por ter aceito o nosso convite para participar da entrevista. Gostaria de agradecer a você também, que assistiu a nossa primeira entrevista do CESE. Até logo, muito obrigada.